Vamos lá. Então estamos falando do Grande Expresso Oriente, a nossa viagem, uma de nossas Private Train Expedition, nossas viagens privativas de trem neste caso, que irá acontecer em outubro deste ano, entre os dias 3 e 24 de outubro. A viagem se inicia em Zurique, na Suíça, e ela irá terminar em Istambul, na Turquia. Passará ao longo destes dias todos por... Vamos ver se a Débora agora vai. Vamos ver se vai acontecer. Vamos tentar novamente. Atenção. 3, 2... Sem som? Ou com som? Não, tô escutando. Tá com som? Tá com som? Estamos com som? Tá falando. Muito bem. Vamos lá. O que difere? Vou falar algumas das importantes diferenças de uma viagem dessa, que a gente chama de Private Expedition, para as viagens comuns que nós temos, por exemplo, as viagens de grupo, né? Apesar de ser uma viagem também de grupo, ela é muito, muito diferente das viagens comuns que nós temos aqui, que não são comuns, são longe de ser comuns, mas que se diferem por alguns, vamos dizer, por algumas qualidades diferentes. A primeira é que é um roteiro absolutamente inédito. Ninguém no mundo, até hoje, já fez esse roteiro da forma como nós estamos fazendo. Esse trem é um trem nosso, ou seja, durante aquele período entre 3 e 24 de outubro, o trem é apenas da Latitudes, são 29 cabines apenas, que vai percorrer de Zurique até Istambul, passando por 10 países diferentes. Basicamente, quem são esses países? São os países que nós chamamos dos Balcãs. Então, nós iniciaremos pela Suíça, que não faz parte dos Balcãs, passaremos pela Áustria, e aí, sim, começamos por uma Europa mais ao leste do que a Europa do leste. A gente segue da Áustria para a Eslovênia, da Eslovênia passaremos pela Croácia, da Croácia iremos para a Sérvia, da Sérvia iremos passar pela Macedônia do Norte, pela Bósnia, depois pela Macedônia do Norte, por Kosovo, pela Bulgária e terminaremos na Turquia. Então, esses são os países ao todo que iremos passar. Débora, não? É o Instagram dela. Estamos quase lá, chegando lá. Durante esse período de basicamente 20 dias na viagem, nós teremos 12 noites em hotéis, ou seja, nem todas as noites estaremos no trem, e 7 noites no trem. A gente intercala entre trem e hotel, sempre nos melhores hotéis possíveis de cada um dos países que iremos visitar, e nas outras noites num maravilhoso trem, realmente maravilhoso, com cabines feitas tanto para pessoas individuais quanto para casais. É uma viagem que está tudo incluso, ou seja, todas as refeições, todas as bebidas, inclusive as bebidas alcoólicas, todos os passeios, todos os guias, todos os transportes, as chegadas e saídas de aeroporto a aeroporto, tudo isso está incluso durante esses dias todos. É uma viagem feita para brasileiros, então ela é inteiramente em português. Os nossos guias, em cada local, falam português, ou se não falarem português, vão falar um portunhol bastante bom. E nós, claro, como todas as expedições a latitudes, teremos os nossos especialistas. Neste caso, nós temos 4 especialistas que estão envolvidos nesse projeto. O Saulo Goulart, que é o nosso historiador. Vamos tentar de novo. E aí a gente já fala da segunda especialista que está conosco. A Débora Berlink, que daqui a pouco a gente espera estar conosco. Então, o Saulo, historiador. A Débora é uma jornalista, mas especializada em geopolítica. E isso é que é o bacana dela, porque ela mora na Europa, na Suíça, nesse momento. E ela vai comentar sobre essa região dos Balcãs, que é uma região que a gente... eu vou esperar ela para definir se é Europa ou não é Europa, se tem conflito ou não tem conflito, o que representa essa região dos Balcãs
não apenas para o continente europeu, mas para o mundo como um todo, como é sensível essa região para todo o contexto geopolítico do mundo. E depois nós temos os nossos dois outros especialistas, um médico a bordo, que sempre nos acompanha, o Dr. Fábio Tosi, e um fotógrafo que irá registrar todas as cenas que iremos viver durante essa viagem. O que é interessante também nessas Private Expeditions? É que nós cuidamos de todas as imigrações, então vocês não precisam se preocupar com nada. Nós cuidamos de toda a logística de malas, ou seja, ninguém precisa ficar transportando bagagem, seja do aeroporto para o hotel, do hotel para o trem, do trem para o hotel, do hotel para o hotel. Isso tudo nós cuidamos. Simplesmente você chega no teu quarto, você tem a tua mala lá, durante a tua estadia. Assim que terminar a tua estadia nesse hotel, você fecha a mala, deixa ela onde está e você vai ver essa tua mala, seja no trem ou seja no próximo hotel. Então, essa parte toda nós cuidamos sem problema nenhum. É uma viagem com todos os programas inclusos. Então, nós estamos falando assim, cada um dos dias nós programamos passeios durante as visitas todas. Esses passeios não são todas as pessoas no trem, a gente está falando em torno de 40, 50 pessoas que vão estar nesse trem, mas a gente divide em grupos de 8 e 10 pessoas. Não são todas as pessoas andando juntas, mas em pequenos grupinhos, grupos de 8 a 10 pessoas que vão se deslocar em vans, cada um com o seu guia, cada um para uma região, para poder cobrir todos os lugares em pequenos grupos, e a gente vai se revezando por esses lugares. Aí não tem essa sensação de estarmos numa excursão, numa grande excursão, todos juntos, e não pode se mexer, a não ser que todos estejam juntos. Não, a gente tem essas liberdades todas. Melhor do que isso, nós temos vários passeios que são opcionais, ou seja, se você gosta de um passeio um pouco mais ativo, quer subir numa montanha na Eslovênia, um passeio de 2 horas de caminhada, ou que esteja mais tempo durante... Opa, acho que conseguimos? Opa! Viva! Aleluia! Muito bem, Débora, que bom estar com você aqui. Fale alguma coisa para ver se você não está muda. Espera aí, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Já fiquei feliz aqui. Estão Maravilha! Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo muito bem. Gente, muito obrigada. Desculpas, porque descobri que realmente era um dispositivo no meu telefone que me impedia de entrar, então nada a ver com Latitudes, que fez um excelente trabalho organizando essa live. Maravilha, deu certo. Bom que deu certo. Estava terminando de explicar um pouquinho sobre um pouco como a gente funciona durante uma viagem dessas, especialmente a questão dos programas opcionais, que é um pouco diferente quando você fala em excursão. As pessoas têm essa ideia de excursão, de viagem de grupo, que todo mundo tem que estar junto, fechado, e vai para cá todo mundo junto, vai para lá todo mundo... Não, a gente quebra em grupos pequenos durante os dias, os passeios, e nós temos sempre programas opcionais. Então, para uma pessoa que é mais ativa, quer fazer uma coisa, subir uma montanha, quer fazer alguma coisa, a gente tem um programa. Uma pessoa que gosta de uma coisa mais cultural, quer conhecer mais uma cidade, quer ver um pouco mais de museu, temos esse programa. Uma pessoa que quer apenas um city tour contemplativo, temos esse programa. E alguém que quer ficar no hotel à tarde, curtindo, quer descansar, quer fazer um spa, também não há nenhum problema, teremos esse programa. Ou seja, tem uma flexibilidade muito grande esse tipo de viagem. Não é aquela coisa engessada. E se as pessoas falam assim, tá bom, mas hoje eu quero passear com a minha esposa na cidade, eu estou em Sófia, aquela maravilhosa cidade da Bulgária que eu adoro, quero passear aqui tranquilo, sem estar com o grupo, quero fazer meu programa hoje livre. Pode ir tranquilo, vai tranquilo, nenhum problema para você fazer as suas escolhas. Então a gente sempre dá esses opcionais e a gente sempre estimula que as pessoas escolham aquilo que lhes é mais pertinente, o que elas gostam mais, né? Essa é a primeira fundamental diferença entre o que a gente chama de excursão e a gente tem muito preconceito, né? O que a gente tem percebido é que essas viagens, elas são viagens que nós montamos para pessoas que normalmente não costumam viajar em grupo. E isso é que é bacana.
Uhum. E as pessoas que vão normalmente têm os mesmos interesses, sabe, o mesmo tipo de curiosidade, e apesar de serem pessoas do Brasil inteiro, né, a gente tem gente do Rio Grande do Sul até Belém do Pará, elas criam uma afinidade muito rápida. Então você sai da viagem com grandes amigos. Assim, é algo que nos surpreendeu desde a primeira viagem que a gente fez, uma volta ao mundo em 2016. É assim, como é que vai ser a relação de pessoas que não se conhecem? Tem muita gente que está indo viajar em grupo pela primeira vez, às vezes está indo sozinha e não conhece ninguém, e tem esse receio todo, e no fundo a gente percebe que as pessoas rapidamente se conectam na primeira taça de vinho, né, que a gente sempre gosta de dar, para poder criar esse momento de alegria, e depois elas ficam amigas, e normalmente assim, o grupo inteiro se relaciona muito bem. Claro que às vezes as pessoas encontram mais as afinidades, mas isso é muito interessante. Assim, a gente percebe que essa troca entre as pessoas é o mais bacana do que a gente vê no final da viagem. Legal. Olha, eu já aviso aqui que eu vou estar treinando para uma maratona, então quem durante a viagem quiser correr comigo também tem essa opção. Olha aí, Silvia Junqueira, é você, menina. Nós temos uma maratonista aqui, expedicionária, gosta de subir montanha. Ela é uma dessas. Também discuto geopolítica durante a corrida, ou discuto outras coisas, enfim. Que maravilha. Vamos lá, então eu vou entrar um pouquinho agora no teu tema, né? Então, Débora, era legal você se apresentar um pouquinho. Quem é você? Né? Quem é você? Me conta um pouquinho. E onde você mora? Essa é uma grande pergunta. Talvez a mais difícil da minha vida seja essa. Quem sou eu? Bom, eu me chamo Débora Berlin, que para quem não me conhece, eu sou uma jornalista carioca. Eu tenho mestrado em Relações Internacionais na Suíça, onde eu moro há 35 anos, então eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileira e suíça. Durante mais de 30 anos eu fui correspondente do Globo na Europa, eu percorri esse continente de cabo a rabo, inúmeras reportagens, e hoje, a convite da Latitudes, eu vou falar aqui com vocês de um tema que marcou a minha carreira como correspondente, que foram os Balcãs, onde eu tive durante a guerra, nos anos 90, atravessei Macedônia com um grupo de albaneses, percorri o Kosovo, entrei pela Macedônia também, Kosovo, enfim, Albânia, tive em todos esses lugares. Então, 7 deles, né, fazem parte do que a gente costuma chamar de coração dos Balcãs. Então, vai ser um enorme prazer não só reviver, né, e conversar com vocês, mostrar para vocês o que eu vi naquela época e como está hoje, mas vai ser um enorme prazer de acompanhar vocês todos nessa viagem. Maravilha, Débora. Então, só para relembrar aqueles que entraram agora, nós temos nessa viagem 2 especialistas principais. Obviamente, nós temos o nosso doutor, o médico imprescindível em qualquer viagem, e nós temos o fotógrafo também, mas nós estamos falando de 2 especialidades aqui que vão se complementar. O nosso historiador, Saulo Goulart, que vai entrar com todo esse arcabouço histórico dessa região, comentar um pouquinho dos períodos, sei, talvez da Idade do Bronze até os períodos mais modernos ou contemporâneos, e depois você entra com essa parte de política internacional, geopolítica, vamos dizer, a partir, talvez, da União Soviética, dissolução da Iugoslávia, enfim, né? A gente vai comentar um pouquinho, pode ser por aí, né? E eu vou começar com uma pergunta, Débora, que é capciosa, eu diria. Por que os Balcãs? Me conta um pouquinho, por que os Balcãs? Interessante. E quem são os Balcãs? Quem são os Balcãs? Por que os Balcãs? E, bom, por que os Balcãs? Eu diria porque os Balcãs são uma grande encruzilhada, né? É o Ocidente e o Oriente se comunicando, é a Europa, a Ásia, é a democracia, é o autoritarismo, né?
tudo que acontece ali ecoa um pouco o que a gente está vendo hoje no mundo, né? Seja nas guerras dos anos 90, seja hoje com a Rússia, a China, a Turquia, Estados Unidos, União Europeia, disputando essa influência ali nos Balcãs, né? Os Balcãs, como está ocorrendo no mundo, os Balcãs também estão mudando de mãos, né? A gente está vendo cada vez mais uma presença da China nessa região, enfim, muito interessante, né? E enquanto a Europa Ocidental hesita um pouco, os Estados Unidos de Donald Trump estão mega ocupados com tarifários, com tarifas, guerras de tarifas, né? Com a Israel e Palestina também, com a guerra da Ucrânia, a Rússia, a China, a Hungria e a Turquia estão aumentando muito a influência nos Balcãs, né? Aí você... Aí eu te faço uma pergunta seguinte. A gente pode considerar os Balcãs Europa? Essa é uma pergunta interessante, porque depende muito de que Europa a gente está falando, né, Alexandre? Se for aquela Europa que nós todos temos o hábito de ver, né? França, Grã-Bretanha, Itália, né? Previsível, com fronteiras bem delimitadas, né? Bem estabelecidas, uma Europa confortável, institucionalizada, então os Balcãs seriam o que eu diria uma outra Europa, realmente é uma outra Europa. E ela começa mais europeia e ela vai se tornando mais asiática, né? Ou mais Oriente Próximo, eu diria assim. Esse é o fascínio dos Balcãs, né? Você tem dois impérios ali, e o Saulo Goulart vai falar mais sobre isso durante a viagem, certamente com toda a expertise dele, mas você tem dois impérios ali que tiveram uma enorme influência nessa região, que é o Império Otomano, né, e o Império Austro-Húngaro. Então você vai ver minaretes, você vai tomar um café turco na Bósnia, mas você vai ver também aqueles cafés vienenses da grande Europa, do Império Austro-Húngaro, né? Então, esses mundos, eu diria que a Europa é essa sobreposição de influências, né? Todas moldadas por grandes impérios. E se a gente voltar realmente na história lá atrás, você vai ver até que os Balcãs já foi uma fronteira ali entre dois cristianismos, né? O cristianismo liderado por Roma, né? E o cristianismo ortodoxo, né? Do Império Bizantino. Então é muito interessante porque é uma região muito difícil de você encaixar, como você encaixa a França, encaixa a Grã-Bretanha, como você encaixa a Espanha. Os Balcãs é assim, nem europeu entende Balcãs. Não, é difícil mesmo, é difícil mesmo. Então, você tem uma ideia, você me perguntou onde são os Balcãs, né? Até a definição de que países formam os Balcãs não tem um consenso histórico, né? Normalmente a gente está falando dos eslavos do sul, né? Que é a Bósnia, Herzegovina, por onde a gente vai passar, Bulgária, por onde a gente vai passar, Croácia, a Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Aí você tem os não eslavos, né? Que é a Albânia, Kosovo, Grécia, até a Romênia, às vezes, entra como parte dos Balcãs, né? E você tem a Turquia, a parte europeia da Turquia, que é hoje Istambul, que também é uma parte importante dos Balcãs. Enfim, É muito interessante. Essa região é incrível e é muito difícil de explicar. Assim, eu estive lá faz, sei lá, 6 meses, 8 meses, e as histórias de cada um dos países que também se misturam assim, ela é muito intricado. Não é uma história linear, fácil e como a gente vê nos países talvez da Europa Ocidental, que vai de um para o outro. Você tem muitos elementos se sobrepondo o tempo inteiro, né? o tempo todo. Só para você ter uma ideia, você tem 3 religiões, você tem os católicos na Croácia, na Eslovênia, você tem os ortodoxos na Sérvia, na Bulgária, na Macedônia do Norte, Montenegro, você tem muçulmanos na Bósnia, na Albânia, no Kosovo, você tem, enfim, e além disso, estão todos misturados, né? Na Bósnia você tem os 3, entendeu?
Pois é, pois é. Então, viajar pelos Balcãs é como se você atravessasse uma Europa do passado que ainda respira no presente, entendeu? Você tem essa história do passado ainda, você está atravessando, está olhando, minaretes, e cada um conta uma história, tá? Então, Uhum. os Balcãs, se você passar a conversar com o sérvio, ele vai te contar uma história, se você conversar com o croata, ele vai te contar outra, enfim. Cada um tem uma verdade, e a verdade nunca é a de nenhum, né? É sempre alguma outra. Tem a sua, Verdade. a nossa e a verdadeira, né? Exatamente, exatamente. Então, mas é o que torna a região tão fascinante, né? Uhum. E me conta uma coisa, por exemplo, você que percorreu os Balcãs, né, nos anos 90, com um conflito que foi provavelmente o maior conflito da Europa após a Segunda Guerra, né? Os mais maduros como eu viveram isso, né, na pós-adolescência, na juventude da, da, da idade adulta, vamos dizer assim. Então foi muito marcante, a gente presenciou isso ao vivo, né? A gente via essas imagens ao vivo do que aconteceu em Kosovo, do que aconteceu na Croácia, enfim, do Brovnik, né? Aquela loucura. Como é que está 30 anos depois a esses Balcãs, né? A gente pode falar em paz? A gente pode falar como é que você sente essa região? E como os europeus sentem essa região? Ah, os europeus sempre chamaram os Balcãs de barril de pólvora, né? Eles chamam, eles chamam os Balcãs até hoje de barril de pólvora. Quando você diz, estou indo para os Balcãs, aquele barril de pólvora. Bom, quando eu percorri os Balcãs no ano 90, obviamente, como eu mencionei aqui, era a guerra, né? Tipo assim, quando eu entrei na Bósnia, em direção a Sarajevo, que eu nunca consegui chegar porque estava sob um bombardeio intenso, eu parei em Mostar, né? Mostar na Bósnia, Mostar em ruínas, então eu vi uma maioria bósnia muçulmana que hoje vive em Mostar, né? Tinham prédios destruídos, tem uma ponte muito bonita em Mostar que foi detonado, eu atravessei essa ponte. Mas foi reconstruída, foi reconstruída. Foi reconstruída. Graças a Deus. Atravessei antes dela ser destruída, logo Uhum. depois ela foi destruída. Eu digo, me livrei de uma. Enfim, uma ponte lindíssima. Então, prédios perfurados. E eu me lembro que quando eu peguei um carro com alguns jornalistas, a gente saiu de Split, na Croácia, começamos a entrar na Bósnia de carro, colete à prova de bala e tal. A gente dizia, mas como é que podem fazer a guerra num lugar tão lindo? Porque é muito bonito. A costa croata, por exemplo, é fantástica entrando ali pela Bósnia, né? Passei por checkpoints dos sérvios no Kosovo, entende? Entrevistei até um criminoso de guerra, o maior criminoso de guerra da Bósnia, com exclusividade, o Radovan Karadzic. Hoje ele está preso, ele foi condenado pelo tribunal, prisão perpétua, está preso na Inglaterra, né? Então, hoje, para responder essa pergunta, é uma pergunta difícil, eu diria que tem paz. A paz, né? Você não tem tiroteio. Uhum. E quem viajar conosco, não se preocupem, porque a gente não está indo para uma linha de guerra. Não. Mas é uma paz, não é a mesma paz da Europa Ocidental. pós Segunda Guerra Mundial. É uma paz frágil, né? Não é aquela paz sólida depois da Segunda Guerra Mundial, porque ali as identidades e fronteiras ainda estão mal resolvidas, né? Uhum. Como eu disse, o passado continua muito presente. Isso a gente vai sentir muito na viagem, né? Você vai sentir essa mistura de vida normal com uma memória ainda muito dolorosa, né? Em termos históricos, Alexandre, 30 anos não é muito tempo, né? É nada, né? É nada, né? É nada. Então, tudo bem, tem cafés cheios de turistas, mas nas colinas tem corpos, tem os cemitérios ainda da guerra, né? Mostar reconstruiu sua ponte também, mas de cada lado do rio tá ainda aquela tensão, né? O Kosovo parece em paz, mas o Kosovo depende Estados essencialmente das Unidos. forças da OTAN. Uhum.
patrulham as ruas, sobretudo no norte do Kosovo, onde você tem uma maioria sérvia. E os sérvios nunca aceitaram o Kosovo e nunca vão aceitar. Uhum, Né? uhum. Então, nos Balcãs é interessante porque cada fronteira é uma mudança de narrativa histórica. Né? É Você incrível, não é incrível. você não está só mudando de país, você está mudando de versão do passado. Que incrível isso, né? Você sabe que é interessante porque, primeiro, é uma Europa, assim, você vê elementos originais, como você vê uma Europa como na Áustria, né? Como você falou, ali foi Império Austro-Húngaro, foi também Império Otomano, então você vê esse cruzamento desses impérios ali. Então você vê elementos europeus claros, mas você também vê elementos soviéticos claros, claríssimos ali, né? Tão misturados, e que Muito. torna parte da beleza dos lugares assim, né? Porque você vê essas camadas a olho nu. E ao mesmo tempo ainda não tem tantos turistas, que eu acho maravilhoso, assim. Esse verão europeu, não sei se as pessoas tiveram nesse ou no ano passado, tá insuportável para a Grécia, para a Itália, para a Espanha, para a França, para qualquer lugar que você vai, tá insuportável. E lá não é assim. Lá é tranquilo, lá é muito mais tranquilo, é um lugar maravilhoso para poder passear, nas cidades, você vê a vida cotidiana das pessoas sem aquelas hordas de turistas chegando ali, né? Ou seja, Então, você vê como ela é, né? Você como ela entra é, na a vida como ela é, na Europa, talvez uma Europa antiga, né? Uma Europa é, antiga, como a gente está acostumado, né? o que é um luxo hoje na Europa, como você falou, porque não dá para viajar durante o verão na Europa, realmente, nem eu viajo. Eu não saio Não, da não Suíça dá, não no dá. verão. Não dá. E tem outra coisa interessante, né? Você falou de Kosovo, assim, ou da Sérvia. É, quando eu estive na Sérvia e eu conversando com os guias lá, assim, existe uma lamúria gigante, porque eles falam assim, olha, a Sérvia está aqui, mas o coração da Sérvia, que é a igreja máxima, né, está dentro de Kosovo. E eles não têm acesso, eles não podem acessar Kosovo. Então é uma coisa Nossa, ainda tão frágil, né? Ao mesmo tempo é muito frágil. muito frágil honestamente, o Kosovo é algo que para os sérvios é importantíssimo, né? Até hoje eles falam da Batalha de Kosovo, né? No século, eu acho que é no século XIV. Enfim, eu tenho que me corrigir aqui, tenho que olhar aqui minhas anotações para ver. Mas a Sérvia não vai nunca. Eu posso estar enganada, né? Mas a Sérvia Uhum, não vai ter nunca o não vai. Kosovo. Não vai. Quer dizer, você entra, é engraçado, você entra em Pristina, na capital do Kosovo, tem uma estátua do Bill Clinton, ali, com a bandeira dos Estados Unidos. Então ali está claríssimo, ali tem dono, né? Ali ninguém vai libertar aquele lugar da influência da OTAN, dos Estados Unidos. Ali tá claríssimo. A Sérvia não. E a Sérvia, ao mesmo tempo, em Belgrado, você tem um edifício que eles mantiveram, apesar de Belgrado estar maravilhosa, tá toda reconstruída, tá linda, mas teve aquele bombardeio pesadíssimo ali. E eles mantiveram um dos edifícios com o buraco do míssil que caiu ali, né? Então, É, assim, nós não esqueceremos, né? é. Então, No caso da Sérvia, é muito interessante, porque você tem a Sérvia, que é candidata à União Europeia, mas você tem uma maioria da população que está muito mais ligada à Rússia do que à União Europeia, porque essa coisa da irmandade eslava ortodoxa, né? Isso é muito forte, né? E os sérvios são muito agradecidos aos russos, que sempre apoiaram a Sérvia, mesmo durante a guerra, as piores atrocidades. E tem uma coisa também que os sérvios se sentem vítimas um pouco, uhum, né? sentem. Apesar Uhum, deles serem, por exemplo, responsáveis por um dos piores massacres durante a Guerra da Bósnia, que é o de Srebrenica, onde eles uhum, executaram literalmente 8 mil muçulmanos, né? Mas aí eles voltam para a Segunda Guerra Mundial, onde é verdade que os croatas massacraram os sérvios. Então ali a história tá, entendeu? Fica todo mundo debatendo e voltando a uhum. história. Volta Então, aos impérios. Quem chegou primeiro naquela terra? Quem que
Enfim, é bem complicado, mas é fascinante, eu adoro. E você falou um pouquinho, então, da Rússia e da influência que ela exerce na Sérvia. Como é que... Fala um pouquinho, assim, desses outros elementos que nós temos ali nos Balcãs, presentes, mas não fisicamente, né? A influência da Rússia, da Turquia, enfim, talvez da Hungria, da China. Como é que eles se encaixam aí nesse tabuleiro? Isso é interessante, porque você tem nos Balcãs, você tem a União Europeia, né, tentando manter a região assim no seu cinturão de segurança, né, digamos, né, nem querendo que todos entrem rapidamente, nem querendo abandoná-los, né, porque a Europa. Você tem a Rússia, né, que se apresenta como uma protetora histórica dos eslavos e ortodoxos, especialmente da Sérvia. Eu falei dessa ligação muito forte, realmente, entre a Sérvia e a Rússia. A gente pode até ver isso durante a viagem, quando a gente Uhum. vem, vai ser fascinante. Você tem a China, que é interessante, que é esse elemento novo no cenário internacional que E que está chega em com todos os lugares, né? Está em chega com tudo. dinheiro, chega com dinheiro, chega com dinheiro, infraestrutura, obras, e a China tem uma grande vantagem, né, em relação à União Europeia. A União Europeia exige democracia, tem uma série de exigências para quem quiser entrar para a União Europeia. A China chega lá com dinheiro e nem fala em democracia, né? A gente Não, sabe por é. Vamos fazer negócio. Não quê. importa Vamos, quem seja você vamos ou como fazer negócio. você é. Aí você Dinheiro, tem. como eu ia falar? Dinheiro não tem cheiro. Exatamente. É. Aí você tem os Estados Unidos, que ainda tem tropas, né, influência na OTAN e tal, mas está com a atenção completamente com o Trump, agora virou tudo imprevisível, né? Está com a atenção Uhum. completamente voltada para outras questões. Né? E os Estados Unidos, hoje, de Trump, tem uma visão muito mais, digamos, transacional, como é que se diz? De transação, do que uma visão política, né, de influência nessa região. Ou seja, Uhum. é um tabuleiro global, né? Cada movimento nos Balcãs é observado muito de perto por Moscou, por Uhum. Bruxelas, por Claro. Pequim. Não, sem dúvida. Não, e é interessante porque a Bulgária parece que foi aceita agora e no dia 1º de janeiro de 2026 começa a fazer parte da União Europeia. Se não me engano, pelo menos eu tinha lido alguma coisa a respeito disso. Ou seja, você pega o último país antes da Turquia e você coloca dentro de uma esfera de comunidade econômica europeia. Né? Ou seja, ela tenta também dar uma cercada de alguma forma nesses países que antigamente era a Iugoslávia, que estava controlada ali, né, os 7 países da Iugoslávia, e que de repente se fragmentaram. Né? Existe essa palavra também, né, balcanização, que é na verdade uma fragmentação. Né? Uma Iugoslávia, que eram 7 países, de repente se tornaram independentes e se mataram, né? Teve toda aquela história. Você falou da Sérvia, e é interessante porque a língua é servo-croata, né? O croata. É a mesma pessoa ali, É, né? é a mesma língua, mas é muito fascinante, porque realmente você tem uma mistura religiosa, você tem uma mistura de identidades nesses locais todos. É muito difícil realmente de você delimitar uma fronteira ali nos Balcãs. E é isso que torna os Balcãs tão difíceis para todo mundo, né? E Sem dúvida. entre, é, é. E é interessante o que está acontecendo também com a China, né? Com a Rússia jogando mais forte com a emoção, a identidade, né? A União Europeia jogando com as regras, burocracia, e a China entrando com esse dinheiro dela. Né? E, enfim, Enfim, abraço. essa vai ser a nossa viagem, né, Bora? A gente vai passar por todos esses elementos, pelos elementos políticos, étnicos, religiosos, essas camadas que se sobrepõem, esses impérios que se sobrepõem, que entraram em conflito. É uma viagem absolutamente fascinante, eu não tenho a menor dúvida. Eu tive lá, não exatamente dessa mesma forma, de um trem exclusivo para um
grupo com especialistas, mas o pouco que eu tive já fiquei absolutamente fascinado. Eu imagino a gente ter essa construção desse cenário ao longo desses dias todos, desde Zurique até Istambul, podendo notar ali, né? Conversando com as pessoas, entendendo um pouquinho dos guias, entendendo dos especialistas que nós temos, inclusive de convidados que nós teremos também, e eu acho que vai ser uma viagem incrível, absolutamente incrível. Muito legal, inclusive para cada país desses, sabe, Alexandre? Eu planejei umas coisas assim, numa visão política também, né? Você tem, por exemplo, o presidente da Sérvia, o líder da Sérvia hoje, a gente esquece, mas ele foi o ministro da informação durante a guerra, do Milosevic, Que loucura. né? Que se reinventou. Que se reinventou. A mesma coisa o líder sérvio na Bósnia, que é outro que também vive ameaçando separar a entidade sérvia da Bósnia, o que a União Europeia fica de cabelo em pé. Enfim, você tem essas forças ainda do passado ainda que se reinventaram e que estão lá na Não região ali, agora. né? Sem E, dúvida. né? Que maravilha, maravilha. E tá um momento bom, né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma guerra acontecendo, os países estão com uma estabilidade relativa ok. Obviamente, segurança sempre foi, sempre será a nossa primeira preocupação na Latitude, sempre, então a gente observa muito isso. Mas a gente sabe que agora está um momento tranquilo, né? A gente não sabe daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, então a gente fala, vai agora que tá bom, tá sem turista, as cidades estão maravilhosas, assim, Sófia tá, assim, de cair o queixo de linda, né? Eu tive Belgrado tá lá maravilhoso. Eu tive lá na eleição da Dilma, justamente, para fazer uma reportagem sobre o Que ela é passado búlgara, né? búlgaro, Passado búlgaro, o passado exatamente. búlgaro da Dilma, e por uma coincidência, eu ainda tenho conhecidos lá na Bulgária, porque meu tio era búlgaro também, né? Então, Olha que interessante. então tem muita coisa legal. O que eu acho, na realidade, que torna essa viagem muito especial, Alexandre, é que quem viajar com a gente vai atravessar fronteiras físicas e simbólicas Uhum, da uhum. Europa. E É, isso, e todas as fronteiras a Latitudes cuida. Tá? Ninguém se preocupa com passaporte, tá tudo certo. A gente se preocupa com chegadas e saídas. Essa é a parte boa que a gente gosta. A logística é vamos dizer, uma das principais características das nossas operações nessas viagens que são bastante complexas, mas logística a gente demora em geral entre 1 ano e meio, 2 anos para preparar uma viagem dessa. Então são, assim, desde alugar esse trem, né, ter um trem só para a gente, montar toda essa estrutura, falar com os hotéis, com os guias, montar esses roteiros, esses opcionais, tudo isso é de grande elaboração, realmente. Então não dá para a gente fazer toda hora. A gente vai fazer agora e a próxima, talvez, daqui a 2 ou 3 anos, enfim, vamos ver quando é que a gente consegue de novo. Né? Fantástico. Olha, então é só imaginar, de Viena a Istambul, né, do coração da Europa, né, da Europa Ocidental ao encontro com o Oriente. Só isso aí já dá para a gente sonhar. Exatamente, exatamente. Muito bem, Débora, estamos chegando agora no final da nossa live aqui. Uma boa notícia que eu acabei de receber aqui do nosso pessoal comercial é que teremos um bônus especial para quem estiver aqui nessa live e quiser ou tiver mais interesse em fechar essa viagem vai acontecer em outubro, né, em outubro agora. Se você não tem programas e está procurando algo absolutamente icônico e maravilhoso, uma viagem espetacular para ficar na memória, teremos um bônus especial para quem estiver aqui e quiser saber mais, é só entrar no direct aqui da Latitudes, ou falar com uma das nossas consultoras, falar, estive na live, quero o bônus especial que foi prometido pelo Alexandre, aqui durante a live. Terá esse bônus, eu não vou dizer quanto, mas é bem significativo para poder fechar essa viagem. Débora, que mais? Que mais teremos? Mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Então,
Olha, eu acho que a gente cobriu quase tudo, né? Eu diria, se você me perguntasse que desafios você vê hoje para a região, eu diria que integração, né, na União Europeia, né? Tem muitos, hoje você tem 4 países dos Balcãs que já fazem parte, né? Você tem a Bulgária, a Eslovênia, a Grécia e a Croácia, e você tem outros que estão uma salinha de espera lá, muitos anos, né? Que é a Sérvia, Macedônia do Norte, Albânia, Bósnia. Algumas eu acho que não vão entrar tão cedo, né? Que o Uhum. processo é lento, né? Para você ter uma ideia, para você entrar para a União Europeia, você tem que fechar 35 capítulos de adesão, que inclui economia, justiça, direitos humanos, meio ambiente, e só quando os 27 países da União Europeia, todos, por Por consenso, unanimidade. aprovarem, por unanimidade aprovarem. Unanimidade. Ou seja, é essa sala de espera que está frustrando e permitindo com que Rússia e China tenham mais influência na região, Claro, né? claro, Então, claro. esse é um desafio. O outro é um retrocesso democrático, né? Você está assistindo a mesma coisa ali que a gente está vendo no mundo, autoritarismo, nacionalismo em alta, tá? Uhum. O presidente croata é chamado de Trump dos Balcãs, para você ter uma ideia, entendeu? Nossa, vai ser incrível a gente viver essa viagem, realmente. Exatamente. Você tem Montenegro e Albânia também vivendo desafios com populismo, clientelismo, mas tudo isso lindo, tá? Uhum. Maravilhoso, cidades incríveis. Não, Aí, incríveis, incríveis. aí você tem Kosovo, que é um conflito que nunca foi totalmente resolvido, esse permanecer como um ponto de. E Bósnia, que é um país complicado para governar, né? Porque você tem Não, os no enclave muçulmano, né? Ali no meio não, dos. Né? você tem um país que, na realidade, não é um país completamente consolidado. Você tem, de um lado, uma federação croata muçulmana e você tem, de outro, uma república sérvia. Cada um contando a sua história, tá? Então, nas escolas da República Sérvia, você vai ver os dois criminosos, grandes criminosos de guerra sérvios, são heróis, entendeu? Então, é muito fascinante. Então, eu vejo esses quatro grandes desafios, mas eu acho que essa como você bem sublinhou, essa é uma oportunidade muito incrível, porque é uma Europa ainda que está sendo construída, pouco turista, muita gente interessante nesses lugares, muita gente boa para a gente conversar. Que E legal. lugares lindíssimos, tá? Como eu Maravilha. te disse, quando eu percorri na guerra, o que a gente falava entre jornalistas é como é que esses caras, nesse lugar tão lindo, conseguem fazer uma guerra. Muito bonito. Os lugares são absolutamente incríveis. E é interessante porque assim, o começo da viagem é aquela Europa bem tradicional, né? A Suíça, depois a Áustria. Aí quando você cai para a Eslovênia já começa a mudar um pouquinho, embora a Eslovênia seja maravilhoso, um país super verde, montanhoso, assim, incrível, né? A Eslovênia Ljubljana é aquela pérola, aquela joia da coroa ali, linda Ljubljana, né? Pequena e E aí, maravilhosa. você sabe que a Eslovênia é chamada de Suíça dos Balcãs. Olha, E olha, para quem nunca não conhece no Brasil, uma expressão muito conhecida aqui, para vocês terem uma ideia, é a salada da Macedônia.